Bem, então, como eu havia prometido para vocês, a parte 2 agora da aula 9b, né? Então, ali nós nos concentramos nas épocas e nas escalas, né? Horizonte de eventos, horizonte de partículas, horizonte de Hubble, sobretudo essas três, tanto no caso físico quanto no caso comóvel, né? No caso do horizonte de Hubble, físico, comóvel. Comparamos, definimos a causalidade, né? Identificamos que a causalidade advém da característica do cone de luz. O cone de luz define tanto o horizonte de partícula no início, no Big Bang, vamos dizer assim, na singularidade inicial, como também o horizonte de eventos no instante da medida, né? E o horizonte de Hubble define o alcance da informação em correspondência com a expansão do universo. Então ele dá a delimitação da expansão do universo, né? E aí a gente nota que o horizonte de Hubble, às vezes, ele está dentro do horizonte de eventos, às vezes ele está fora do horizonte de eventos. Então, isso mostra que qual é a forma de acendermos as informações dos períodos das escalas. Foi isso que nós vimos. Agora, nossa ideia é discutir um pouco mais a equação de Friedmann para falar do inventório cósmico, falar o que é que tem dentro do universo, né? Porque, como prescreve a equação de Einstein, que a gente vai estudar mais adiante, em um pouquinho mais de detalhes, essa relação do comportamento, da geometria do universo, que eu estava discutindo no final da aula, parte 1 da aula 9b, e o conteúdo de energia do universo, essa relação entre geometria e energia, ela é preponderante em se determinar o comportamento da geometria também. E o comportamento da geometria é que define os horizontes, né? E, por consequência, as conexões causais e tudo mais, né? Então, por isso que é importante a gente estudar o inventório cósmico, né? Basicamente, então, a nossa ideia é sugerir uma geometria que é caracterizada pelo G-mu-nu, do qual eu pretendo falar mais, tá? Eu pretendo falar mais, é, explicar exatamente o que ele quer dizer, né? E, com base nisso, escrever a equação de Einstein, tirar a componente que me importa da equação, que vai dar a equação de Friedmann, né? Poxa, professor, mas você está atropelando a equação de Einstein, a equação de Friedmann. Sim, é difícil porque nos faltam ferramentas. Eu vou tentar reconstruir isso a partir da aula 9c, né? De uma forma um pouquinho mais estruturada matematicamente. Mas, por enquanto, eu preciso que vocês acreditem naquilo que sugeriu o Friedman, né? O Friedman, ele identificou, né, que da equação de Einstein, que tem essa forma aí, número 19, né, eu posso, através de manipulações. Pô, mas o Friedman não veio antes do Einstein? Mas eles eram contemporâneos, né? Mas não tinha equação de Einstein ainda. Que o Friedman deduziu a equação de outra forma, que é o que eu vou mostrar aqui, tá? Meio semiclássico, meio newtoniano. Ao final das contas, ele chega numa equação como a 25, né? Que é o h ao quadrado, o h está definido aí na 26, ele é igual a 8πg sobre 3 vezes a densidade de energia do universo. Tá? Nessa densidade de energia vai entrar tudo. Vai entrar energia devido à matéria, energia devido à radiação, energia devido a neutrinos, energia devido à matéria escura, energia devido à energia escura, energia devido à curvatura, se é que a gente pode dizer isso. Na verdade, a curvatura vai entrar do lado esquerdo. Mas enfim, porque é a parte geométrica. No fundo, essa é uma versão abreviada da equação de Einstein. Né? A equação de Einstein, olha a equação 19. Lado esquerdo, geometria, é igual ao lado direito, energia. Aqui, ó, lado esquerdo, geometria, mas é a geometria só da expansão. Né? É igual ao lado direito, não tem curvatura nem nada. Né? Mas vamos tentar aqui encontrar uma forma, naturalmente em t igual a zero, né, um t de referência, ou no presente, né, no presente o h de t é igual a de zero, e a energia é igual a densidade de energia é igual a densidade de energia no presente. E geralmente é simbolizada desse jeito. Por isso a gente escreve a equação de Friedmann também dessa forma. Mas vamos tentar deduzir aqui a equação de Friedmann a partir da forma como o Friedman mesmo deduziu, esquecendo um pouquinho a equação de Einstein. Né? Então vamos recomeçar nosso pensamento a partir aqui da equação 28,
e com a definição da força gravitacional, né? Vamos seguir esse procedimento. Então, notem nesse caso que a força gravitacional, que a gente conhece, né, é Gzão, Emão, Emin sobre L ao quadrado. Né? É a distância entre os objetos, Emão e Emin. Né? A partir disso a gente tem um potencial de atração, né? Potencial V. Isso a gente já conhece, né? A derivação da equação de Friedman, ela vai pressupor um resultado originalmente devido a Newton, né? Que não vai ser provado aqui. Mas ele que afirma que a distribuição de matéria, sistematicamente esférica, uma partícula não sente nenhuma força devido ao material situado em raios maiores que ela própria. E todo material em raios menores causa exatamente a mesma força que causaria se estivesse concentrado no ponto central. Aquela continha, eu já mencionei ela em algum momento nesse curso, né, da gravitação. Né? Então, teorema de Gauss, enfim. Né? Tudo que está fora do que é englobado pela esfera, pensando no eletromagnetismo, teorema de Gauss. Né? Tudo que está fora não faz efeito de força. Né? Então, aqui a gente está pensando no universo. Né? Então, a gente tem uma distribuição de massa e tem uma partícula de massa m, a densidade de distribuição de matéria ou de energia, no caso, é ρ, né? De modo que a massa total, então, seria 4π r ao cubo sobre 3. Se a gente faz essas substituições na expressão para força, a gente vai ter essa expressão para força. Rho igual a 4πg, ρ rm sobre 3. É a força. Né? Bom, e na verdade é um truque meio sem vergonha utilizado pelo Friedman, porque na verdade ele substitui a massa direto na expressão da energia potencial. Né? Ele não sai derivando a energia potencial da força, ou ele substitui diretamente na expressão para energia potencial. Tanto aqui, né, tanto a expressão para força quanto para energia potencial, ele usa aquela definição de massa. Né? Bom, nos interessa a equação 32, e é o que interessou para o Friedman. Você vai calcular a energia total aí, igual a T mais V, né? E você vai pressupor que a energia cinética é 1 meio de mr ponto ao quadrado, a gente está em coordenadas radiais. Né? A gente vai lá na coordenada física, né, que é do R, né? E aí, como a gente está querendo então encontrar algo relativo à expansão do universo, a gente vai aplicar a derivada, né, vai imaginar que o resto é estático, que a coordenada x é estática, e a derivada vai atuar simplesmente no grid. Né? Então vai aparecer em R ponto aqui embaixo, vai aparecer um A ponto ali. Né? Então a gente vai ter essa expressão para energia total. Né? Se a gente multiplica cada lado do resultado, né, por 2 sobre m ao quadrado x quadrado e rearranja os termos, né, a gente, ou seja, está eliminando ali aquele a quadrado x quadrado vezes m do último termo, vai sobrar essa 8πg sobre 3 vezes ρ, né? E a gente identifica menos 2u sobre mx quadrado como esse kc quadrado. Né? Então, o que acontece? A gente simplesmente fica com a ponto ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 8πg sobre 3ρ, mais esse termo que é devido a u. Né? Esse termo que é devido a u, ele estaria relativo a alguma energia, vamos dizer assim, de background, alguma energia de referência, né? Que seria o E total, né? O E total ali, o U total. Chamei de U, né? U igual a T mais E. Seria um background de referência. Esse background de referência pode ser zero, né? Mas pode ter outro valor. Né? Se ele tiver outro valor, ele vai depender de A também, né? É aquela constante, mas que vai depender de A. Né? E, na verdade, isso aí está associado à curvatura do universo. Né? Então, no caso do universo plano, K igual a zero e temos a expressão que vem lá da equação de Einstein sem curvatura. Né? A geometria euclidiana se aplica nesse universo, se K igual a zero, né? Não tem curvatura. Então, não é a superfície da Terra, lembra que eu falei no seminário anterior? É uma superfície plana, né? Tipo plano mesmo. Né? E plano em 3D, né? Mas enfim, é um plano. E deve ser infinito em extensão justamente por ser plano. Né? E se tivesse uma borda, naturalmente teria uma curvatura. Se K é maior que zero, a geometria é esférica, né, dita esférica, tem uma curvatura fechada. Né? E quando ele é menor que zero,
Ele é dito hiperbólico, tem uma curvatura aberta. É tipo cela, aquela superfície tipo cela. Nós vamos falar disso depois, da curvatura. Mas é interessante que com essa brincadeira, com a analogia com a física newtoniana, e só com o conceito de distância e grid, né, distância física, distância comóvel, né, e o parâmetro de escala, o fator de escala, você consegue, de uma forma um pouco assim macarrônica, né, obter a equação de Friedmann. Né? Não é a melhor dedução possível, mas o Friedmann propôs, ele partiu de uma analogia, essas coisas valem. Lembra do modelo de Bohr? O modelo de Bohr não é a equação de Schrödinger. Né? Ele foi usando, ele sugeriu quantizar o momento angular de um jeito e tal. Então, pronto, aqui é a mesma coisa. E ele conseguiu a equação de Friedmann, sem a equação de Einstein. Aí, naturalmente, se você vem com a equação de Einstein, você tem que demonstrar que de lá sai a equação de Friedmann para dizer que a equação de Friedmann é uma boa equação, e a gente consegue fazer isso. Então, vamos dizer que a equação de Friedmann é um modelo de Bohr antes da equação de Einstein. Ou seja, modelo de Bohr antes da equação de Schrödinger, equação de Friedmann antes da equação de Einstein. É mais ou menos por aí. Lembra da questão dos paradigmas, como as ideias evoluem? Então, é mais ou menos isso. Temos a equação de Friedmann. Temos que resolver a equação. A equação é fácil de resolver, porque é uma equação que tem uma derivada primeira só, a ponto, e uma função de A. Então eu tenho que resolver integrando. Vai depender de como o ρ depende dessas coisas todas. E como é que o ρ depende dessas coisas todas? Porque o resto é constante. C é constante, exame é constante. Né? Vai depender de como o ρ depende. Se eu tiver como é que o ρ depende de A, eu consigo responder. Né? E aí, como é que o ρ depende de A? O ρ depende de A dependendo do que o ρ descreve. Se o ρ descreve fótons, ele tem uma cara. Se ele descreve matéria não relativística, ele tem outra cara. Se ele descreve um gás degenerado de Fermi, ele tem outra cara. Ele pode ser constante o ρ também, né? Mas ele é outra coisa. Ele não é fóton nem matéria. Né? Aí fica um pouco complicado de obter essa dependência de ρ com as ferramentas que a gente tem. Né? A gente precisaria estudar um pouquinho mais a equação de Einstein mesmo. Porque lembra, a densidade de energia, então ela aparece no tensor energia-momento, ela é a componente 00 do tensor energia-momento. Já que eu estou falando desses índices mu e nu, gente, né? Sempre que aparece mu e nu, ou qualquer letra grega, eu estou indo de 0, 1, 2 e 3. O 0 tem a ver com o tempo, ele indica o tempo. E o 1, 2 e 3 é o x1, x2, x3, x, y, z. Né? Então, a famosa notação de Einstein. Né? Aqui é complicado, porque para deduzir de onde essas coisas vêm, né? Porque sem manipular a equação de Einstein. Eu vou pegar alguns resultados. O principal resultado é essa equação de continuidade. Né? É o del ρ del t mais 3h, que é o A ponto sobre A, vezes ρ mais P igual a zero. Dessa equação é possível verificar, por exemplo, que quando a pressão é zero, ρ vezes A ao cubo é uma constante. Quando que a pressão é zero? Quando a gente está falando de matéria não relativística, está lá paradinho, certo? Átomos parados e tudo mais. Então a pressão é zero. Se a pressão é zero, eu posso reorganizar essa equação, fica aí como exercício, mas dá para mostrar que del de ρ vezes A ao cubo no tempo é igual a zero. Ou seja, implica que ρ tem que ir com 1 sobre A ao cubo. Então, para a matéria, quando a pressão é zero, o ρ vai com 1 sobre A ao cubo. Para a radiação, a gente sabe que a pressão é igual a ρ sobre 3. Quando a pressão for ρ sobre 3, eu substituo ali na equação de novo. Eu vou ter que del ρ vezes A ao quarto. Né? Essa última vai igual a zero. Então, a pressão da radiação vai com 1 sobre A ao quarto, para que ela fique constante. Né? Então, a gente consegue tirar, por exemplo, que a densidade de energia da matéria vai com 1 sobre A ao cubo. A densidade da energia da radiação vai com 1 sobre A à quarta. E com isso, a gente pode jogar na equação de Friedmann esses valores. Um ρ que vai com 1 sobre A ao cubo, um ρ que vai com 1 sobre A à quarta, e resolver. Esquecendo a curvatura, por enquanto. Esquecendo a curvatura. Né? Se eu fizer isso, para a radiação, que vai com A menos 4, né, 1 sobre A à quarta, eu tiro que o A de t vai depender de raiz de t. Para a matéria, que vai com 1 sobre A ao cubo, eu vou ter que o A de t vai com t elevado a 2 terços. Então percebe? Dependendo do que tem no universo, se for um universo só de radiação,
o A depende do tempo com raiz de T. Se for um universo só de matéria, o, univer, é, o, o fator de escala vai com T elevado a 2 terços. Se for um universo em que a densidade é constante, daí não é nem radiação nem matéria, pode ser só de vácuo, por exemplo, densidade constante. Aí o universo ele vai com exponencial de t, vezes uma constante elevada a 1 meio, enfim. Né? Então, dependendo como a matéria, melhor dizendo, dependendo como a energia está distribuída no universo, porque daí a gente pode misturar, né? Radiação com matéria. Aí vai ter uma parte que vai com 1 sobre A à quarta, outra vai com 1 sobre A ao cubo. E a gente tem que substituir nas equações para resolver. Né? Isso são inúmeros exercícios, tem aí nos livros de cosmologia, não é? E sobretudo no livro do Dodson e no livro do Lyron, para resolver esse tipo de situação. Quem quiser treinar, quem quiser experimentar como é que dão os resultados, está tudo. Principalmente no livro do Lyron, An Introduction to Modern Cosmology, que é uma das referências do curso também. Ali temos vários capítulos dedicados a resolver cada um desses casos. Né? São muito pedagógicos, muito instrutivos, então eles complementam aqui a nossa aula, se necessário. Né? Então é basicamente isso, gente. A gente tem uma receita agora, percebe? Teórica. A gente tem uma equação, a gente vê como é que o ρ depende. Para ver como é que o ρ depende, a gente precisa ou olhar para a equação de Einstein, ou olhar para a física estatística. Na verdade, a gente precisa olhar para a física estatística. Por quê? Porque as informações sobre a pressão advêm da física estatística. A pressão da matéria ser igual a zero, matéria em repouso, né? Matéria não relativística, vem da física estatística. A informação da radiação ser igual a 1/3 da densidade de energia, pressão da radiação, vem da física estatística. Então a gente precisa da física estatística também. Sem física estatística, sem mecânica estatística, a gente não tem essas informações. Eu estou dando ela para vocês, a gente sabe que é isso, mas isso é obtido lá da física estatística. Aí disso a gente obtém a dependência do ρ em A. E aí, com a dependência do ρ em A, a gente substitui na equação de 36 e resolve a equação 36, com K igual a zero. Por enquanto, com K igual a zero. Tá? Se eu botar um pouquinho de matéria, um pouquinho de radiação, também consigo resolver essa equação. Vai dar uma coisa meio esdrúxula ali pro tempo, mas eu consigo resolver. É um exercício do livro, inclusive. Tá? Basicamente, eu mostro aqui para vocês algumas soluções. Ó. Eu mostro para vocês... antes de mostrar as soluções, eu chamo a atenção para um seguinte aspecto também. Aqui, ó, lá atrás, equação 28. Eu posso reorganizar os termos da equação em termos de uma densidade crítica. O que é a densidade crítica? É aquela expressão 27 lá. Então, basicamente, né, ela aparece aqui, ó, multiplicando o ρ. Geralmente, a gente tem um h sobre h0, divide tudo isso aqui por h0 na equação 36 e vai ficar ρ sobre a densidade crítica. A densidade crítica é a nossa densidade de referência. Então, se o ρ for maior que a densidade crítica, a gente diz que tem uma contribuição a mais, que vai advir da curvatura. Assim como se ele for menor que a densidade crítica. Então, na verdade, a densidade crítica é uma referência para saber se eu vou pôr ou não o termo de curvatura. Tá? Então, na verdade, a gente usa a densidade crítica como referência e define ρ sobre densidade crítica. Se fosse uma densidade normalizada, a gente chama ela de ômega. Certo? E aí, a gente vai compor na equação de Friedmann, né? Como eu falei para vocês, a gente vai compor componentes. Aqui eu estou compondo o que a gente chama de matéria escura e energia escura. Que vocês nem sabem o que é ainda, né? Não tem problema, é só para mostrar para vocês o resultado. Porque eu estou usando valores aleatórios. Então, num tipo, que a matéria vai com A ao cubo, ao inverso, né? O inverso de A ao cubo. 1 sobre A ao cubo. É uma parte de ρ que vai com 1 sobre A ao cubo. E a outra parte, ela é constante. Né? Então aqui eu mostro universos só de matéria, muito mais que densidade crítica. 5. 5 é muito maior que 1. 1 é a referência da densidade crítica, né? Ρ sobre densidade crítica. Se for igual a 1, quer dizer que a densidade é igual a densidade crítica. Então 5, muito mais que densidade crítica. O que está acontecendo com esse universo em amarelo? É o fator A. Ele cresce com o tempo e depois ele volta a decair. Então ele é um universo de curvatura fechada.
tipo esférico. Ele aumenta e diminui. Né? Aí eu ponho Rho na densidade crítica, certo? Ele também vai ter curvatura um pouquinho fechada, que só tem matéria. Então ele rende-se à atração gravitacional. Mas ele não vai colapsar, ele só vai ter curvatura fechada. Tá? É uma esfera que não se colapsa, vamos dizer assim. Então não é uma esfera, né? Mas ele tem lá curvatura, pode ser tipo uma cloaca, assim, alguma coisa assim, um tampão, tipo um pinico, sei lá, coisa assim, né? Agora, diminuir a quantidade de matéria para menos que a densidade crítica, coisinha azul ali, ó, menor, aí ele vai ter uma curvatura tênue aberta. Né? E aí, mais que isso, botei uma constante ali junto, em vermelho. Aí ele tem uma curvatura totalmente aberta, tipo ponto de Sela, tipo, né? Como é que a gente vê a curvatura? É muito simples, isso aqui é um gráfico de A em função de T. Então é A de T no eixo Y e T no eixo X. Se eu derivar esse gráfico, o que eu vou ter? dA dt, que é o A ponto. Né? E eu consigo olhar para essas curvas e ver o sinal das derivadas? Ora, todas elas, exceção da amarela, têm derivadas positivas. Ou seja, o A ponto é positivo, então A ponto sobre A é positivo, então a taxa de Hubble é positiva. Então o universo está em expansão, exceto a amarela. Todas elas, o universo está em expansão. O amarelo chega na expansão até mais ou menos o 10 ali. Aí ele passa a estar em contração. Certamente não é o nosso universo. Agora eu posso calcular a segunda derivada. A segunda derivada, o que é? O dAdt, ddt do dAdt, o A dois pontos. O que é a segunda derivada, gente? Ela dá concavidade. Então aqui eu posso ver que o universo em amarelo ele tem concavidade para baixo. Então ele tem aceleração negativa. Ele está em expansão, mas sendo freado. O verde também. O azul é que é meio constante. Não tem muita concavidade definida. Agora, o vermelho tem concavidade para cima, então é um universo que está sendo acelerado. A segunda derivada é positiva. Então, por isso que talvez o que esteja em vermelho seja mais próximo do nosso universo, porque a gente já ouviu falar que os caras ganharam o prêmio Nobel por causa da expansão acelerada do universo. Tá? Então, vejam bem, que devagarzinho, é lógico que eu não estou fazendo nenhuma conta. É lógico que eu estou aqui primando pelos conceitos. Mas devagarzinho, com equações simples, como é a equação de Friedman, né? Como é a taxa de Hubble, aqui, a equação 26. Equação 26. Equação 36. E um pouquinho de física e estatística, a gente já tira muita informação do universo. Isso é maravilhoso. Por isso que o papel de Friedman foi fundamental. Né? Lógico que com a equação de Einstein, como a gente vai ver daqui a pouco, a coisa fica mais completa e tudo mais. Tá bem? Quem tiver interessado em se aprofundar nesses cálculos, naturalmente, tanto no meu livro, que eu já indiquei na aula passada, como também no livro do Little, como também no livro do Dollison, existem exercícios, né? Alguns deles resolvidos e tudo mais. Nas aulas assíncronas a gente pode resolver alguns deles também. Certamente vamos resolvê-los. Mas são exercícios factíveis. E o importante é que fique consolidado que esses conceitos que vocês ouvem, então, do universo em expansão, expansão acelerada do universo, eles não são ficção científica, como muitas vezes as pessoas que estão interessadas em cosmologia ou falar de cosmologia fazem parecer. Hoje temos a equação de Einstein, e da equação de Einstein a gente obtém tudo, mas precisa entender a equação de Einstein. Né? Mas, naturalmente, só da equação de Friedman, muita coisa pode ser obtida, como eu comentei com vocês. Né? E esse é só um dos aspectos, a gente só está falando da geometria do espaço-tempo e da distribuição de energia. A gente não está falando de características mais peculiares, como, por exemplo, o comportamento estatístico de férmions, certo? No caso de leptons, dos elétrons, dos neutrinos, de bárions.
né, que são lá os compostos por 3 quarks. Né? E para a gente começar a analisar mais a fundo, então, o desenvolvimento das estruturas de matéria e de energia, enfim, do universo, a gente precisa entrar com os conceitos de física e estatística, né? Sobretudo porque no universo primordial as reações ocorrem muito rapidamente, de tal modo que o equilíbrio térmico, né, entre as partículas e o caráter quântico de segunda quantização, teoria quântica de campos, da interação entre as partículas é o que permitia esse equilíbrio térmico, né? Como que um elétron enxergava outro elétron para ter a mesma temperatura que ele? Por meio de um fóton, um diagrama de Feynman. Então, um elétron entra, interagem, um elétron sai e um fóton, né, o vértice. Então, você constrói um diagrama com 2 vértices, um elétron interagindo com outro elétron e um fóton intermediando. Sem fótons, não teria como um elétron enxergar outro elétron. Então, não teria como eles codividirem temperaturas. Então, era necessário fótons na interação entre elétrons, né? E neutrinos? Como é que faz com os neutrinos? Os neutrinos não usam fótons para interagir, eles usam bósons vetoriais intermediários, W+, W- e Z0. E esses bósons, diferentemente dos fótons, eles têm massa, e massa muito alta, da ordem de 90 gigaelectronvolts. Então, como é que os neutrinos vão interagir com os neutrinos para que se mantivessem em equilíbrio térmico nesse tempo, no início dos tempos? Bom, era necessário ver interação eletrofraca por meio dos bósons vetoriais intermediários. Mas para que esses bósons intermediários fossem produzidos, eu precisaria de um banho térmico que propiciasse uma quantidade de reações suficiente para eu ter energia disponível da ordem de 90 gigaelectronvolts. Então tem que ser temperaturas K de Boltzmann vezes T, temperatura da energia da ordem de gigaelectronvolts. Não é? Então a física estatística é muito importante, né? Então, e os conceitos que a gente estudou lá em física de estado sólido, distribuição de estados, densidade de estados, depois lá em física nuclear, todos eles são relevantes, e mesmo em física de partículas. Né? Então, a gente precisa, por exemplo, do conceito de função de distribuição, né? Que a distribuição é a densidade de estados, basicamente, né? Esse F de x de p, distribuição de estados ocupados no espaço de fase, em x e p, né? Ela vai dar, por exemplo, o valor médio da energia, né? Que a gente calcula, portanto, a densidade de energia dessa forma. Né? Pelo princípio de Heisenberg, nenhuma partícula pode se localizar numa região do espaço com volume, vamos dizer assim, menor do que 2π h cortado, ou menor que h, né? No caso, ao cubo, 2πh cortado é h ao cubo, porque a gente está falando de um volume, né? De 3 dimensões. É x, px, y, py, z, pz. É o princípio da incerteza ali em 3 dimensões. Então, esse dx, dp, dy, dx, dpx, dy, dpy, dz, dpz, ele tem que ser maior ou igual a 2π h cortado, ou maior ou igual a h. Então, com base nisso, a gente integra sobre todos esses volumes a distribuição de probabilidade para me dar o número de partículas. E se eu multiplicar por essa integral, vai me dar a densidade de energia. Ou o número de partículas por volume, ou densidade de partículas, ou densidade de energia. São dois conceitos importantes. Né? E essa distribuição vale quanto? Depende. Se for um bóson, ela é distribuição de Bose-Einstein, equação 57. Se for um Fermi, distribuição de Fermi-Dirac, equação 58. E assim vai, né? Então, vocês veem a analogia aqui com física de estado sólido. Né? Analogia eu digo nas equações. Né? Isso aqui é física estatística. Independe de ser física de estado sólido. Tá bem? A pressão da física estatística, você pode obter a expressão para pressão. Pressão é um conceito que advém de uma definição lá na física estatística, né? Construída em cima do caráter da interação cinética das partículas com as paredes do invólucro, por exemplo. Né? E, portanto, temos a pressão. Em particular, se a gente usar distribuição de Fermi-Dirac ou distribuição de Bose-Einstein, a gente pode, inclusive, obter uma relação. Né? A gente deriva a pressão em relação à temperatura. Né? A temperatura está lá na função de distribuição, como vocês podem ver, ó, 57 e 58. Se você aplicar a derivada e manipular, você tira que ΔP ΔT igual a ρ mais P dividido por T. O I, esse índice I é
para elétron, para fótons, para neutrinos, para todo o conjunto de partículas. A gente trata cada gás de partículas separado, né? Pois eles podem interagir, mas a gente trata a pressão de elétrons, pressão de neutrinos, pressão de fótons, pressão de bárions, tudo separadamente, né? Do mesmo modo, a gente pode voltar lá na equação de Friedmann e na equação de Einstein, né, e jogar essas informações ali e obter, por exemplo, que a energia não é constante, né? A gente já viu, a energia ela depende, né? A densidade de energia é uma para a matéria, uma para a radiação e tal. Mas tem uma coisa que é constante, gente, que é muito importante, que é a densidade de entropia. Então, se a gente jogar e manipular qualquer que sejam as substâncias aí envolvidas, né? Pode ser matéria, radiação, pode ser, pode ser vácuo, enfim. A densidade de entropia do universo é constante, porque a de cada um dos seus componentes é constante. Tá? Quando tem um interagindo com o outro, você acaba afetando a entropia local. Por exemplo, se você tiver elétrons, pósitrons interagindo com neutrinos via bósons vetoriais intermediários, certo? A densidade de entropia dos neutrinos vai ser afetada da mesma forma que a dos elétrons, mas uma compensa a outra. Na soma, vai dar uma densidade de entropia constante. Por exemplo, a dos neutrinos pode crescer do mesmo modo que a dos elétrons pode decrescer. Né? A gente pode ter esse termo de troca de entropia. Mas a densidade de entropia, a entropia por volume. Tá? Então, a densidade de entropia do universo é constante. A entropia, naturalmente, você vai ter que fazer as contas, mas dependendo da situação da expansão do universo ou não. Mas a densidade de entropia é constante. Naturalmente, a entropia, se o universo está em expansão, né, gente? O que acontece? Se a densidade é constante, a entropia total do universo está crescendo por causa da expansão. Né? Mas a densidade de entropia é constante. A densidade de energia não é constante. Então, a gente muda um pouco o paradigma de conservação de energia, que não é muito relevante. O que é relevante é a constância da densidade de entropia. Né? Que a gente obtém aqui da parte temporal da equação de Einstein. Tá? Isso é uma informação importante. A outra coisa que a gente pode vir aqui na definição, então, e usar as distribuições que a gente quiser e calcular tanto a densidade quanto a pressão para o inventório de uma determinada partícula. Por exemplo, se eu quiser fazer isso para o fóton, né? O fóton é o quê? É um bóson. Então eu vou usar a distribuição de Bose-Einstein. Os fótons estão livres, então não tem potencial químico, que é esse muzinho, letra mu, que aparece, é um potencial químico. O potencial químico aparece quando nessas distribuições? Quando tem interações entre objetos diferentes, por exemplo, elétrons e neutrinos, de novo, elétrons e fótons. Aí tem o potencial químico. Mas eu ignoro quando eu estou só tratando deles separadamente, tá? É assim que funciona. Então eu venho lá para fótons, por exemplo. Fótons, quanto vale a energia do fóton? É igual ao momento, porque o fóton não tem massa. Então a gente vai lá, E quadrado igual a mc quadrado mais E quadrado igual a m ao quadrado c a quarta mais pc quadrado. É a relação de Einstein, né? A massa é zero, então vou trocar E por P, porque... Ah, mas não é PC, C igual a 1, gente. Lembra? Eu estou usando C igual a 1 o tempo todo. Não, na linguagem que a gente utiliza em cosmologia. Já expliquei para vocês, né? C igual a 1. Bom, faço a conta aqui, é uma conta um pouco trabalhosa, vai dar uma função de Riemann, né? Eta, função zeta de 4 no caso, mas ela é analítica, né? É uma continha bonita. Então eu tiro a dependência da densidade de energia dos fótons com a temperatura, vai com temperatura a quarta. E a temperatura, ela vai com 1 sobre A, né? Então, a temperatura é um parâmetro ali. E a gente assume que vai com 1 sobre A porque o P vai com 1 sobre A, já vem da equação de Einstein. Eu não fiz essa conta aqui, mas, como eu falei, é muita coisa, muita informação. Mas a gente dá física e estatística, só para mostrar para vocês aqui de forma um pouco en passant, e que é possível mostrar que vai com 1 sobre A quarta, densidade de energia dos fótons. Né? Então, a densidade de energia dos fótons dividido pela densidade crítica é a densidade de energia dos fótons dividido pela densidade crítica no presente, que é aquele gama, ômega gama, dividido por A à quarta.
Bários são férmions. Se eu fizer as contas, e são não relativísticos, então praticamente o momento é zero. Eu posso fazer as contas, vocês vão ver que vai com A ao cubo para bários, né? A pressão vai dar zero, porque o momento é zero. Então, dá para, enfim, tirar essas informações para os bários também. Neutrinos, eu coloco aqui uma discussãozinha bastante elementar, se vocês quiserem seguir. Para comparar a temperatura, estou supondo que neutrinos não tem massa, quando a gente já sabe que neutrinos tem massa, mas para facilitar as contas, eu suponho que ele não tem massa. E eu vou comparar a densidade dos neutrinos, densidade de energia dos neutrinos, assumindo que, inicialmente, meu objetivo é encontrar a densidade de energia dos neutrinos. Aí eu vou assumir duas coisas. Primeiro, que eles não têm massa. Segundo, que a entropia, enquanto eles estão vinculados com fótons, como é que neutrino está vinculado com fóton, se ele não interage com fóton? Mas o fóton interage com o elétron e elétron pósitron. E o neutrino também interage com o elétron pósitron. Então tem um momento na sopa cósmica do universo em que os neutrinos vão ter as mesmas temperaturas que os fótons, porque os neutrinos estão interagindo com os elétrons, né? E os fótons também estão interagindo com os elétrons. Então, à medida em que eles estão interagindo, eles todos têm a mesma temperatura, né? Eles trocam ali informações cinéticas enquanto eles interagem. Então eles entram em equilíbrio. Então, enquanto houver interação entre neutrinos e elétron-pósitrons, de que forma? Por meio dos bósons vetoriais intermediários, W+, W- é zero, certo? Então, é ali tipo uma temperatura da ordem de giga-electronvolts, né? Temperatura converte K Boltzmann vezes T, temperatura, igual a energia da ordem de giga-electronvolts. Nessas circunstâncias, eu tenho neutrinos em equilíbrio térmico com fótons. Só que chega uma hora que o universo está expandindo e ele está esfriando, porque ele está expandindo. Lembra? A temperatura vai com 1 sobre A. Né? Então, se está aumentando o A, que ele está expandindo, o A é fator de escala. O A está aumentando, então o universo está expandindo. A temperatura está diminuindo. Se a temperatura está diminuindo, essa energia disponível para colisões cinéticas está diminuindo. Chega um ponto em que eu não tenho mais os giga-electronvolts ali suficientes para produzir os bósons vetoriais intermediários dos neutrinos, aqueles que fazem interação eletrofraca entre neutrinos e eletropósitos. Eu não tenho mais energia suficiente para isso. Nessas circunstâncias, o que acontece? Para de interagir neutrino com eletropósito, porque não tem mais como interagir, porque não tem mais como produzir os elementos que provocam essa interação de acordo com a teoria quântica de campos. E aí os neutrinos ficam, eles freeze out, se diz, eles congelam para fora. Eles ficam com aquela temperatura o resto da vida, dependendo só da expansão do universo. Enquanto isso, elétrons e fótons continuam interagindo. Né? Chega uma hora em que os eletronpósitrons que são criados, aniquilados, eles param de ser criados. Por quê? Pelo mesmo motivo. Você esfriou mais, aí já saiu dos gigaelectronvolts e chegou da ordem dos megaelectronvolts. Você decaiu muito a energia de background do universo em decorrência da expansão, de tal modo que não dá mais para criar par eletronpósitro. Não tem mais um gigaelectronvolt disponível termodinamicamente para criar eletronpósitro. Né? Então você para de criar eletronpósitos. Então, eletronpósitos que ainda existem vão se aniquilar e vão produzir o quê? Fótons. Isso dá uma reaquecida nos fótons. Então, nesse momento, né, em que os fótons são reaquecidos pelos elétrons, eles vão passar a ter uma temperatura diferente daquelas que quando eles estavam interagindo todos, neutrinos com eletronpósitron e fótons com eletronpósitron e, por tabela, neutrinos com fótons. A única coisa que permanece é a entropia. A entropia é resultante no início do processo, antes de pararem as interações por causa do esfriamento, e depois tem que ser a mesma. E é essa conta que é feita, que eu descrevo para vocês aí. E com base nessa informação de que as entropias são iguais, antes dos neutrinos se desvincularem do processo, ou seja, todos juntos, e depois que os neutrinos se desvincularam do processo, as entropias sendo iguais, me permite encontrar a relação entre a temperatura que os neutrinos desacoplaram, e que depois evoluiu com a expansão, e a temperatura dos fótons, que também evoluiu com a expansão, mas que foi reaquecida pela aniquilação de eletronpósitron.
E a gente tira uma relação muito precisa entre essas temperaturas, analítica, bonita. Isso é um resultado maravilhoso, né? Isso é um resultado maravilhoso. Não só para a temperatura, a gente tira a relação entre as densidades dos dois, que depende da temperatura, né? E também para a densidade de energia, né? Como eu falei, a relação entre as densidades de energia, mas também a relação entre densidade de partículas, né? Simplesmente fazendo essas contas, né? São contas trabalhosas, como eu falei para vocês, mas estão explícitas aqui, então com cuidado vocês podem ler o termo, dar uma paradinha no vídeo, leem aqui, passam, sigam passo a passo, a gente pode discutir na aula síncrona também, né? Então, mas são continhas que podem ser feitas, então, para neutrinos, elétrons, mas percebam que os conceitos de física de partículas, os conceitos de teoria quântica de campo são fundamentais, são fundamentais, né? Então, para eu descrever as experiências nesse grande laboratório que é o universo, eu preciso das teorias mais requintadas, mais aprimoradas. Mas ainda assim, com continha simples, a gente tira muita informação. Tá bem? Além dessas coisas, tem mais coisas, né? Então eu estou falando de neutrinos, elétron pósitron, estou falando de fótons. Nós podemos ter a situação da constante cosmológica, que seria uma energia associada a alguma coisa, que a gente não sabe o que é. Pode ser o vácuo, mas a gente tem que entender melhor esse vácuo, né? Então, Einstein inclusive sugeriu que essa constante não fazia parte da equação de Einstein, mas no final eu teve que rever isso. A gente vai falar sobre isso na aula 9C, tá? Quando a gente falar mais da equação de Einstein. Mas contabilizando tudo isso daí, e também não só constante cosmológica, como também matéria escura fria, a gente tem elementos para calcular a idade do universo, né? Então isso permite a gente obter que o universo tem cerca de 14 bilhões de anos. Então, se você considerar de 10 a menos 32 segundos, que é o período pós-inflação, pós a expansão acelerada do universo, do qual eu não falei em detalhes. É a primeira expansão, não a que a gente está experimentando hoje, tá? É a expansão primordial, que foi absurda. A gente vai falar dela mais adiante, muito pouco, mas vai falar conceitualmente. A gente tem condições de, a partir dali, então, traçar um cronograma, uma linha-tempo para o universo e dizer, né, o basicamente as grandes idades do universo, assim, quais períodos foram relevantes e calcular a idade total, como sendo em torno de 14 bilhões de anos, né? Nesse universo a gente tem 30% de matéria escura e 70% de energia escura, basicamente. Aí o resto é pouco, né? Ué, mas o resto então é pouco, matéria, prótons, nêutrons é pouco. Mas então por que a gente não observa energia escura ou matéria escura? A gente observa, mas a gente vai entender isso melhor depois. Mas não aqui no. A gente não observa isso, sei lá, na experiência de Millikan, certo? A gente observa em experimentos cosmológicos, né? Então, com Hubble, com aquelas fotos do Hubble, do começo da aula 1, da parte 1, da aula 9B, coisas desse tipo, lentes gravitacionais e tudo mais. Então a coisa não é assim, como eu falei, o quebra-cabeça não é de 100 peças, é de 15 mil peças. Então demora para montar, né? Tem toda uma engenhosidade aí. Mas nesse escopo da linha tempo, né, a gente tem mais ou menos então esse padrão de história do universo. Que eu vou descrever qualitativamente para vocês, mas para cada um deles a gente tem que usar a equação de Einstein, a gente tem que usar a equação de Boltzmann para o equilíbrio termodinâmico. Envolve inclusive o equilíbrio termoquímico, não só o equilíbrio térmico. A gente tem que usar a geometria conveniente, a gente tem que usar os processos da física de partículas, decaimento beta inverso, interações elétron-pósitron, física de neutrinos, teoria eletrofraca. A gente precisa da física estatística em todos os seus conceitos, da mecânica estatística. A gente mais refinado. Isso aqui é o background. Você vê que tem em torno de 12 processos aí, 12 situações. Depois, a gente vai precisar ainda mais
introduzir a teoria de perturbações para utilizar, para entender as perturbações. A gente vai usar todas as ferramentas do eletromagnetismo, funções especiais para descrever a distribuição de partículas no espectro de anisotropia, calcular as inhomogeneidades, espectro de potência de matéria, enfim, tem muita coisa, muita coisa. Em geral, um curso de cosmologia completo, de 6 horas por semana, não é suficiente, mas aí a pessoa tem que também estar voltada para ir trabalhar nessa área. Né? Aqui a gente está falando mais dos conceitos elementares. Então é mais ou menos assim. A gente não sabe nada, nem tem condições de saber, que aconteceu antes de 10 a menos 42 segundos depois do Big Bang. Ou seja, a gente não sabe o que é o Big Bang, porque a gente não sabe nada antes de 10 a menos 42 segundos do que foi o Big Bang, a gente não sabe nada nem sobre o Big Bang. É uma questão de lógica. Então, o Big Bang é um nome folclórico, né, que ficou cunhado, porque realmente, eu vou explicar daqui 2 segundos por que é que ele ficou cunhado dessa forma. Mas por que a gente não sabe nada nessa altura? Porque a 10 a menos 42 segundos a gente tem o tempo chamado tempo de Planck. É onde as energias são da ordem da energia de Planck. E nessas circunstâncias, a mecânica quântica, a relatividade geral e a relatividade restrita, portanto, H cortado, G de Newton e C, velocidade da luz, elas são elas se embolam numa situação em que os efeitos delas são demasiadamente grandes para que sejam consistentes. Então a gente não sabe o que é que funciona ali. Se uma dessas três funciona, se nenhuma das três funciona, se tem uma outra teoria, se a dimensão do espaço se suprime ou criam novas dimensões, se o espaço vai ter 3 dimensões, 5 dimensões, 15 dimensões, 20 dimensões. Não temos como. Então a gente não tem como aferir ou inferir nada. O que a gente sabe é que em torno de 10 a menos 34 segundos, tivemos inflação. Uma expansão basicamente da seguinte forma. O universo dobrou de tamanho cerca de e elevado a 60 vezes. Então, se um dia vocês tiverem condições aí, tentam escrever esse número, e elevado a 60. Só para vocês terem uma ideia de quantos zeros tem isso daí. E o universo dobrou de tamanho, e elevado a 60 vezes. Então, não é e elevado a 60, é 2 elevado a e elevado a 60. Então, esse número, que é... experimentem obtê-lo, vocês vão ter uma ideia de quanto cresceu o universo entre 10 a menos 34 e 10 a menos 32 segundos. Melhor dizendo, entre 10 a menos 32 segundos, é exatamente isso, entre 10 a menos 34 e 10 a menos 32 segundos. Isso maximizou fenômenos quânticos e que a gente não entende exatamente como é que é. E a gente não tem. A gente tem modelinho aqui, modelinho ali, bariogênesis, em isso e aquilo, em teoria de campos, em teoria de cordas, quantum loop gravity. Tem um monte de teorias, enfim, mais branas, brain world, então, mas a gente não tem modelos completos. A gente só tem uma descrição organizada dessa expansão, não do que causou ela. Né? Não do que causou ela. Bom, aí, vamos dizer assim, muito tempo depois, né, 10 a menos 18 segundos, que na escala, né, gente, é muito tempo, porque você está indo de 10 a menos 32 para 10 a menos 18. Você está andando 15 ordens de grandeza. Você já esfriou o universo de 10 a 13 gigaelectronvolts para 10 a 6 gigaelectronvolts. Né? Nessa hora, gente, mais ou menos o que acontece? É um vale tudo das partículas elementares. Cromodinâmica quântica, teoria eletrofraca, teoria eletromagnética, tem tudo ali. Plasma de quarks, a reação lá entre quark de quark, quark gluons, tem lá
a interação eletrofraca, os bósons vetoriais intermediários, aniquilação eletropósito, aniquilação mu, anti-mu, tal anti-tal, os quarks mais pesados, né? Quark bottom, quark top, até lá a sopa cósmica de partículas. Tudo interagindo, tudo interagindo. O que é que acontece? O universo continua esfriando, ele está em expansão, as interações continuam, todo mundo com a mesma temperatura, porque estão todos interagindo. Não diretamente, né? Mas o neutrino interage com o bóson vetorial intermediário, que interage com o elétron, que interage com o fóton, que interage com o quark, que interage com o gluon, que interage... Então tem toda ali uma corrente de termodinâmica entre eles, né? Tem lá os potenciais químicos, as distribuições e tudo mais. É mais ou menos isso que está acontecendo. A gente sabe descrever o que está acontecendo ali. A gente tem física teórica para descrever o que está acontecendo ali. Então, tudo tranquilo. Chega lá em 10 a menos 10, 10 a menos 10 segundos, a temperatura está na ordem do que é associado a 100 gigaelectronvolts. Né? Basicamente, a gente usa, tá vendo? A gente está tomando ó, ρ elevado a 1/4, ou raiz quarta de ρ. Por quê? Porque a densidade de energia basicamente vai com 1 sobre a quarta. Por quê? Porque a temperatura é tão alta, tão alta, tão alta, que a massa dessas partículas é completamente irrelevante. Então, na expressão E quadrado igual a m quadrado c a quarta mais p quadrado c quadrado, a parte em m da massa é completamente ridícula. Então, é como se tudo fosse radiação mesmo, do ponto de vista cinético, né? Mas elas são partículas interagindo e tal. Mas na hora de fazer a estatística, você ignora a massa, porque não tem problema. Então, é tudo com função com 1 sobre a quarta. Essa era é chamada era da radiação. Né? O tempo todo o universo está se comportando como se fosse radiação. Né? Então a gente pode jogar esse 1 sobre a quarta na equação de Friedman e ver como é que ele está evoluindo. Beleza. Agora veja, então a gente vai estar esfriando. À medida que vai esfriando, você começa a parar de produzir as interações de grande unificação, que eventualmente existem, e separar. A gente vai ter a separação da teoria eletrofraca de uma eventual teoria de unificação. Vai ter lá as interações eletrofracas agindo separadamente das interações fortes, por exemplo. Elas já vão estar desvinculadas. Vai ter um contato via fótons ainda, mas as interações fortes são via gluon e a interação eletrofraca elas vão ser via os bósons vetoriais intermediários. E da mesma forma, né, quando você vai ter chega a 10 a menos 4 segundos, as interações fortes, os quarks já não estão mais livres, porque a temperatura baixou muito. E aí eles formam lá o confinamento e formam os hadrons. E aí você só vai ter interação via interação hadrônica mesmo, do tipo forte. Né? Sobretudo do tipo forte, via gluons, de residuais e tudo mais. E assim vai, então, à medida que vai esfriando, eles vão separando em grupos, né? O grupo eletrofraco, o grupo de interações eletrofracas, as interações fortes e tudo mais. O que permanece por mais tempo é a interação entre elétrons, pósitrons, neutrinos e fótons. E nêutrons e prótons, que são as partes estáveis dos hadrons, né? Eles passam a codividir as mesmas temperaturas. Da ordem ali de 10 a menos 2 segundos. Você vê, não deu nem um segundo ainda de existência, né? Então dá um centésimo de segundo, 10 megaelectronvolts. Com 1 segundo, que a temperatura cai para 1 megaelectronvolt, mais ou menos, aí você tem aquele desacoplamento, porque você já, assim, poxa, mas só com 1 megaelectronvolt, por que se as massas lá são da ordem de 90 gigaelectronvolts, né, dos bósons vetoriais intermediários, W+, W- é zero, por que só com 1 megaelectronvolt que o neutrino se desacopla? É porque, lembra lá das reações nucleares também, você tem um banho térmico. Então, assim, não é que tem que estar a temperatura certinha no valor da massa. Você vai ter uma distribuição de temperatura. Então, vai ter a rabetinha da distribuição de temperatura, tem uma probabilidade pequena de você continuar produzindo ainda as reações, mesmo a massa dele sendo mais elevada. Né? Mas chega um ponto em que não dá mais. Sabe qual que é o ponto delimitante? É o ponto em que a taxa de reação que produza, vamos dizer assim, os bósons vetoriais intermediários, que são os mediadores dos neutrinos, com os eletronpósitrons, a hora que a taxa de produção desses caras for menor que a taxa de expansão do universo.
Esse é o ponto-chave. Porque daí o universo está expandindo mais rápido do que você está conseguindo produzir essas partículas, de tal modo que elas interajam no banho térmico, né? Porque o banho térmico está se expandindo, então não tem mais como você manter a estatística de colisões para manter o equilíbrio. Então isso ocorre por volta na temperatura de 1 MeV. Aí já meio que desacopla de vez mesmo os neutrinos do conjunto de elétron pósitivos, né? Depois disso, nós vamos ter então o reaquecimento, que eles chamam de reheating, dos fótons, né? Por causa da aniquilação elétron-pósito. Isso aumenta a temperatura dos fótons em relação aos neutrinos. Os neutrinos desacoplaram. Quando desacoplaram, está tudo com a mesma temperatura, mas aí depois os elétron-pósitos se aniquilam, continuam lá interagindo com os fótons, e uma hora se aniquilam todos e vai tudo informação de temperatura e crescimento de temperatura para os fótons. Depois, nós vamos, na verdade, esse é o desacoplamento, não é o reheating. O reheating daqui a pouco. É desacoplamento. Depois, nós vamos ter a nucleossíntese. A nucleossíntese é quando a gente começa os prótons juntarem com os nêutrons. Né? Os prótons junto com os nêutrons, formam os núcleos. Né? Isso tem um efeito, é muito preciso a localização temporal, 100 segundos, né? E tem um efeito, vários efeitos perturbativos nas outras sopas cósmicas, né? Porque quando você junta, você está liberando também fótons ali, né? Mas são fótons provenientes da nucleossíntese, então eles estão com uma temperatura um pouquinho diferente, tá? Então a detecção desses fótons é um pouco diferente. Então é importante ter a coordenação desses diferentes processos para você trabalhar certinho a cronologia do universo, né? As medidas têm que se fecharem, serem consistentes, né? Chega uma hora, então, nucleossíntese, o que é, gente? Matéria, núcleo, matéria. Chega uma hora, você vai formando núcleo, formando núcleo, formando. Chega uma hora, e você lembra que a densidade de matéria ia com 1 sobre A ao cubo, e a radiação vai com 1 sobre A à quarta? Se o A cresce, o A à quarta no denominador cresce mais que o A ao cubo no denominador. Então, o que tem A à quarta no denominador vai sendo suprimido em relação ao que tem A ao cubo. Ou seja, tem um dado momento em que a gente vai ter a matéria vai ultrapassar a radiação. É quando ocorre a igualdade de radiação e matéria, como está escrito aqui. Da ordem de 1 elétron-volt. O universo já vai ter 1000 anos para ter igualdade de radiação e matéria. Quer dizer o quê? Que aí a matéria vai passar a dominar. É a fase da matéria. Né? A gente entra na fase da matéria. Essa matéria é matéria, sobretudo matéria fria, e a gente vai descobrir que é sobretudo matéria escura, que a gente não sabe direito o que é, mas enfim, é matéria. É algo que não tem energia cinética, muito pouca energia cinética. Tá? O que manda é a massa na equação de Einstein. E quadrado igual a m quadrado c a quarta. E igual a mc quadrado é o que manda. Depois é que vamos ter o reheating, que é a fase do desacoplamento dos fótons. Quando formam-se os átomos. Cai um elétron no posto de potencial do átomo de hidrogênio e emite um fóton. Então ele dá mais uma aquecidinha nos fótons. Certo? Em questão. Então, você percebe que por várias vezes a temperatura dos fótons ela muda. E aí vocês notam o seguinte, né? É que se a gente quer usar fóton para tirar informação do universo, a gente vai ter informação do universo só da ordem de 10 a 30 anos. Porque até antes disso, ele foi tudo alterado pelos últimos processos. Então, sobretudo pela formação dos átomos. Então, percebam que através de fótons, a gente só poderia ver 10 a 30 anos. 10 a 30, a idade certa é 390 mil anos. Então, o universo, a gente, em princípio,
não tá certo o que eu estou falando, tá? Mas eu só estou provocando aqui. Em princípio, por causa da formação de átomos que emitem novos elétrons, desculpa, que emitem novos fótons, porque o elétron cai no posto de potencial para formar o átomo, de hidrogênio, por exemplo, esse banho térmico ele vai ter informação do que? Desse processo. Então, esses fótons, esse banho térmico de fótons, que é a radiação cosmológica de fundo, ela nos indica, se a gente detectar esses fótons, vai nos dar a informação de 390 mil anos após o Big Bang, ou que seria o Big Bang. Então a gente, dos fótons, não consegue ter informação anterior. Ué, mas então como é que eu sei todas essas coisas? Aí a pergunta é complicada, mas é porque um processo influencia o outro, mas não são medidas diretas dos fótons, tá? São intersecções dos processos, um medindo o outro e tal, né? Então, e também do comportamento desses novos objetos formados, os núcleos e as estrelas enfim, todos os, os resíduos aí. E além disso, também tem um outro porém. Pode ser que tenham comprimentos de ondas que ficaram fora dos horizontes e que depois reentraram nos horizontes de eventos. Lembra lá a gente discutiu na primeira parte dessa aula? Do horizonte de Hubble, do horizonte de eventos, então pode ter essa situação também, né? Mas, gente, isso aqui, essa tabelinha, ela praticamente resume um curso, 2 semestres de curso de cosmologia. Eu estou dando um resumo aqui em 10 minutos. Então, de onde vão vir essas informações indiretas? Do tratamento das perturbações. Agora anota aqui, as perturbações, a equação de Einstein. Mas agora eu vou precisar de todas as componentes da equação de Einstein, né? E as perturbações é aquilo que eu falei para vocês, é alguma coisa da ordem de 10 a menos 5 perante a unidade. Então, na verdade, a grande graça da cosmologia hoje, fazer pesquisa em cosmologia, é estudar as perturbações. Mas também já está muito feito já, hoje em dia, né? Tem muito software numérico para fazer e coisas, construir os modelos e tudo mais. Mas o processo não para, né, gente? É matemática e conta aqui, as equações já são não lineares. Então não tem que resolver numericamente e tudo mais. Aqui tem perturbações nos fótons, perturbações na matéria, né? Perturbações nos fótons são o quê? Aquele mapa colorido que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Na matéria. Na matéria são as estrelas, os aglomerados de galáxias, basicamente. Tá? Então, basicamente, aquela tabelinha está resumida aqui, né? Ela está resumida nesse desenho. Então, o que acontece? Ó, um universo, quando ele tinha 380 mil anos de idade, o que acontece? Portanto, muito depois dessa expansão ultra acelerada do Big Bang, inflação, né, o, os fótons param de interagir com, com o resto do universo. Então, esse background de fótons é devido a esse processo. Antes disso, a gente tem uma fumaça ali, a gente não sabe, fumaça de fótons, né? Porque é como se fosse olhar para o Sol. A gente olha para o Sol, a gente vê o quê? Os fótons da superfície. A gente não consegue ver fóton de dentro do Sol. Ah, mas eles não saem de dentro do Sol, não. Eles interagem. Fóton é altamente interagente. Fóton não pode ver um elétron que interage, não pode ver um átomo que interage, né? Então a gente vê a superfície do Sol. Então esses 380 mil anos é como se fosse a superfície do universo que a gente consegue ver. Lá para dentro, por meio dos fótons, diretamente a gente não consegue ver. Mas aí a gente pode ver como é que esses fótons foram perturbados, o que, é que causou essas perturbações, como é que foram essas estruturas e tentar montar o quebra-cabeça. Percebo que aconteceu muita coisa então nesse período, 380 mil anos até 400 milhões de anos de idade, quando a gente começa a ter as formações das galáxias, né? E aí, sobretudo, o domínio da matéria, né? Depois, com 1 bilhão de anos, a gente tem a reionização. Aí são processos que envolvem galáxias, né? E quando ele tiver 9 bilhões de anos, vai ter o domínio da energia escura, que a gente vai discutir mais adiante. Então, a gente só fez um breve resumo aqui, né? E esses processos, aqui em particular, estão num curso de cosmologia, a gente entra em mais detalhes. Eu apenas dei aí uma ideia de como essas coisas acontecem mediante o esfriamento do universo, vamos dizer que ele vai esfriando, né? E algumas ideias de teoria de campos
interações entre partículas, mas é complicado falar sobre isso em apenas uma aula, né? Mas essas são as informações. No meu texto, lá no capítulo 31 do meu livro, está um pouquinho mais detalhado, algumas coisas a mais vocês podem tirar. Tá bem? Com isso, encerramos a aula 9b. Teve duas partes, a parte 1, essa foi a parte 2 da aula 9b. E isso fecha, basicamente, a discussão das escalas e do inventório cósmico do universo. Lembrando que eu me restringi ao inventório cósmico primordial. Eu não estou falando aqui de estrelas ou de outras coisas. E também deixei o setor escuro para mais adiante. Nós vamos falar um pouquinho mais dele também, para efeito de compreensão conceitual. Entretanto, a mensagem mais importante que eu quero passar é que, para estudar cosmologia, precisa entender a equação de Einstein. Precisa entender, no mínimo, a equação de Friedmann. Precisa entender a física de partículas. Precisa entender mecânica quântica e física estatística. Precisa desenvolver as manipulações matemáticas da física matemática. Precisa saber trabalhar com funções especiais para poder fazer as contas. Precisa estudar a relatividade geral. Entender um pouco da relatividade geral, não tudo. Ou seja, precisa de um domínio bastante amplo de todas as ferramentas da física teórica. Do contrário, confunde-se cosmologia com divulgação científica. E cosmologia não é divulgação científica, muito pelo contrário. Como eu tento deixar claro para vocês, nós estamos lidando com as experiências mais complexas, porque envolvem todas as teorias da física. Né? Então, cosmologia não é divulgação científica, cosmologia não é ficção científica. Cosmologia é a mais completa e mais complexa das ciências ou das sub-áreas da física. E, para estudar cosmologia, é necessário dedicar muito tempo. Muito mais tempo do que as outras áreas, do que qualquer uma das outras áreas. Porque essa multidisciplinaridade de forma aprofundada, não de forma superficial, de forma aprofundada, ela é dominante. Então, que fique essa mensagem bastante clara sobre a cosmologia. Tá bem? Muito obrigado.